Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu estou com um desafio grande. Eu tentei fazer as gravações do vídeo para postar aqui sobre os capítulos do Pequeno Príncipe, mas eu estou com falta de recursos, não está acontecendo. Então o jeito é fazer uma live. É a solução que eu achei, uma solução mais simples. Então eu vou fazer a live e passar para vocês, aí depois eu deixo gravado por aqui. Tudo bem? Seja bem-vinda. Bem-vindo, André. Vamos aguardar um pouco. Poderia colocar uma música, né? Fica bem bacana, a gente fica mais... Bom dia, Bel. Bom dia, não. Boa noite, Bel. Tudo bom? Seja muito bem-vinda. Eu estava comentando que eu estava com o desafio de fazer as publicações dos vídeos. Os vídeos estavam ficando muito pesados para subir no Instagram. O Instagram não estava aceitando um vídeo de 20, 30 minutos. Então, o jeito foi fazer ao vivo, né? Então, aqui estou eu para fazer ao vivo. O importante é o compromisso que eu tenho com vocês. Então, eu estou aqui, presente. Bom dia, Maura. Então, a semana passada, essa semana, a gente estava conversando sobre a releitura do Pequeno Príncipe, para que a gente consiga entender melhor e aproveitar melhor do tema, né? Essa releitura através de um olhar terapêutico. Eu separei o livro em 7 capítulos. Dessa forma, cada capítulo eu vou passar a história do livro e, ao mesmo tempo, vou fazer uma dinâmica para que vocês consigam aproveitar ainda mais essa leitura maravilhosa que é o Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe, ele aborda uma linguagem de contos de fadas e mitos. O que isso significa? Ele termina criando ele tem uma estrutura muito mais profunda sobre fatos da vida, né? Para que a gente consiga entender de uma forma, com uma linguagem simples. Antigamente as mulheres, as mães, as famílias costumavam se juntar ao redor da fogueira e contar as histórias. Então, é dali que surgem os contos de fada, né? As pessoas tentando passar através daquele conto um ensinamento, valores e principalmente ensinamentos que venham ajudar na evolução do ser humano. E a gente pegou a história do Pequeno Príncipe, pois acho uma história muito adequada para o momento de hoje. Em 1943, Anthony Saint-Exupéry escreve O Pequeno Príncipe. E é uma época em que o mundo estava passando por uma Segunda Guerra Mundial. Era um momento bastante desafiador, porque as pessoas não conseguiam ter uma visão clara do que poderia acontecer. As pessoas estavam com muita falta de fé, falta de amor, falta de esperança. Estavam num momento bem desestruturado. E Anthony Saint-Exupéry, percebendo isto, escreveu o livro O Pequeno Príncipe com uma dedicatória para os adultos. Ele pede perdão, logo no início do livro, já na dedicatória, para as crianças e comenta: eu tenho 3 grandes motivos para dedicar esse livro para as pessoas grandes. E logo depois ele fala: mesmo que esses 3 motivos não sejam suficientes, eu ainda tenho mais um outro motivo. As pessoas grandes já foram crianças.
porém muitas delas esqueceram. Esse fato é bem interessante, né? Porque muitas vezes a gente, na nossa correria do dia a dia, termina esquecendo o lado lúdico, o lado sensível de ser criança. Logo depois ele inicia a história falando sobre uma história que ele leu num livro. Ele conta que ele vê que uma jiboia come a sua presa e ele fica fascinado com essa visão que ele tem da jiboia engolindo a presa e começa a fazer os desenhos. Ele leva esses desenhos para as pessoas grandes e mostra. E pergunta: "Você está com medo do meu desenho?" E as pessoas grandes respondem: "Medo? Eu não tenho medo de um chapéu." O pequeno príncipe olha para o desenho e fala: "Mas você não está olhando? É uma jiboia que engoliu um elefante." E aí as pessoas, para mim, um chapéu. Então ele vê que ele precisa desenhar o elefante dentro da jiboia para as pessoas grandes compreenderem. E aí ele fala: é necessário detalhar mais para as pessoas grandes. As pessoas grandes não conseguem enxergar aquilo que é invisível, aquilo que está por trás, né? Aquilo que não precisa ser visto através dos olhos. E ele vai procurando, e logo depois é desencorajado pelas pessoas grandes de continuar nessa carreira de desenhista. Algum tempo depois, ele decide estudar e se tornar um homem grande. Porém, ele pega o desenho e guarda o desenho no bolso dele. E de vez em quando ele encontra uma pessoa que ele julga um tanto interessante e que poderia interpretar o desenho dele, ele pega o desenho do bolso e mostra para a pessoa grande. E quando as pessoas grandes respondem que é um chapéu, ele começa a falar de assuntos do dia a dia, de política, e as pessoas grandes o julgam uma pessoa simpática. É interessante como que o autor coloca este contexto, né? Porque muitas vezes a gente se adequa às pessoas, a gente deixa de ser quem realmente nós somos, para ser aquilo que as pessoas entendem que é bom. E ele continua ainda, né, nesse início do livro, aprofundando mais nesse tema. Ele fala sobre como que as pessoas grandes precisam quantificar as coisas. Ele comenta: se eu contasse para uma pessoa grande que eu conheci um amigo, eles não vão estar interessados no som da voz dele, ou qual é o brinquedo que ele prefere, ou se ele tem uma coleção de borboletas. Isso não interessa. Interessa para eles quantos anos ele tem, onde que ele mora, quem ele é, quem são os pais dele. As pessoas grandes, elas não se preocupam nas coisas essenciais. Ele fala: se eu tivesse uma casa e falasse que a casa é linda, maravilhosa, que o sol bate todo dia na manhã e aquilo me faz alegrar o meu coração, as pessoas grandes não entenderiam. Agora, se as pessoas grandes colocassem que eu tenho uma casa de 650 mil. Ah, que casa boa que você tem. Aí sim faria sentido para as pessoas grandes. E é por esse motivo que ele diz assim: eu tenho uma suspeita de que o Pequeno Príncipe vem do asteroide B612. Ele coloca isso exatamente para poder quantificar e para poder as pessoas grandes entenderem
o valor do Pequeno Príncipe. Logo depois, o príncipezinho, ele mostra através da disciplina, né? Perdão, eu adiantei. Logo depois, acontece, vai ao vivo, é assim mesmo, né? Eu fiz um compromisso, eu tenho que ir adiante com o meu compromisso. Então, logo o aviador viaja no deserto do Saara e ele está numa viagem sozinho, sem tripulantes nenhum. De repente tem uma pane no motor do avião dele e termina caindo no deserto. Esse é fato interessante. Percebam que ele está sozinho, tem uma pane no motor e ele tem água suficiente apenas para 8 dias. E durante esse tempo que ele passa no deserto do Saara, é o tempo em que ele conhece o Pequeno Príncipe. E é o tempo em que ele extrai esse conhecimento, essa percepção. É o tempo em que ele descasca as camadas que ele tinha criado, né? E isso é interessante porque é um caminho único, nosso. Somos nós que precisamos olhar para esse caminho, somos nós que precisamos seguir adiante, né? Não adianta, a gente procura muitas vezes no outro a nossa solução, mas a nossa solução está dentro de nós. Não pertence a ninguém, apenas a nós mesmos. Ele, de repente, enquanto ele estava olhando o motor, ele vê o príncipezinho que chega de repente e traz para ele a inquietude de fazer um desenho. Ele pede para ele, me desenhe um carneiro. E o aviador, sem ter muito o que fazer, olha para ele e faz um desenho. Não, mas esse carneiro é muito magro. Não, mas esse carneiro é muito velho. E faz outro desenho. Não, mas ele está muito doente. O aviador, cansado, pega e faz um desenho de uma caixa e entrega para o príncipezinho. Esse carneiro está no tamanho certo. Esse carneiro é do tamanho que eu precisava. Você percebe como que ele está dormindo agora? O aviador fica surpreso, porque encontrou uma pessoa que realmente conseguia enxergar por trás daquilo tudo que era invisível. Ele conseguia enxergar o invisível. Ele não estava olhando apenas aquela caixa, ele estava olhando aquilo que poderia estar, as possibilidades, as inúmeras possibilidades que a gente às vezes tem na vida e a gente simplesmente não enxerga, porque a vida está corrida demais. Logo depois, o Pequeno Príncipe faz um segundo ensinamento. Ele diz assim: o carneiro come baobás? E a preocupação do príncipezinho é porque ele comenta que as sementes de baobás são invisíveis, assim como as sementes das rosas. E ele diz assim: é muito difícil não ficar atento ao terreno do meu planeta. O meu planeta é muito pequeno. Se eu deixar que um baobá cresça no meu planeta, ele logo vai acabar com o meu planeta. O baobá é muito grande. E assim são as nossas emoções, os nossos sentimentos. Muitas vezes a gente não percebe o que está acontecendo internamente conosco. Às vezes a gente simplesmente está cultivando sentimentos e emoções que estão destruindo-nos
que estão nos destruindo internamente. Sentimentos e emoções que chegam no nosso ser devagarzinho. A gente não percebe. É por isso que a gente tem que ter uma disciplina de olhar diariamente para nós mesmos, para o nosso interior e perceber o quanto que é importante saber o que nós estamos sentindo. E para ajudar você nessa dinâmica de poder entender o que nós temos, como que nós estamos, né? Não adianta a gente iniciar sem ter um ponto de partida. Como que eu estou? Não adianta você chamar um Uber e sem informar onde que você se encontra. O Uber simplesmente não vai chegar. Você vai ficar ali esperando eternamente. Porém, se você conseguir identificar como que você se encontra, você vai poder ter um ponto de partida. Imagina se eu oferecesse para você uma viagem para uma ilha deserta, uma ilha maravilhosa, paradisíaca, onde você pudesse viajar e levar 5 pessoas junto com você. Eu convido você a escrever quais seriam essas 5 pessoas que você convidaria. E o principal, por que você as convidaria? Da mesma forma, eu peço para você escrever o nome de 5 pessoas que você não levaria de forma alguma, de jeito nenhum. Essas pessoas eu não levo. Quais seriam essas pessoas e por quê? E eu vou te dar uma ajuda. Não precisa ser apenas pessoas. Pode ser livros, pode ser pessoas públicas, pode ser um parente, um amigo, pode ser quem você achar melhor. Mas o importante é você identificar o porquê você levaria essa pessoa e por que você não levaria essa pessoa. E por que essa dinâmica? É muito simples a gente enxergar os erros dos outros. Eu estou tendo inúmeros erros aqui. Mas o mais importante é não apenas... Você não consegue mudar o outro. Então, você enxergar o erro do outro não vai acrescentar em nada para você. Você olhar para você, olhar e enxergar os seus erros, termina contribuindo com você para se conhecer melhor. Um sábio falava que era sábio aquele que se conhecia a si próprio, né? Então é importante que você consiga identificar quais são as pessoas que você levaria e por quê. E ele representa as suas emoções, os seus sentimentos, o que está precisando, o que está faltando ali. E o que tem em você que você rejeita no outro. Né? Aquilo que a gente rejeita no outro é aquilo que eu disse. É muito mais simples de você olhar para o outro e enxergar no outro aquilo que você não gosta. Então, quando você lista as pessoas que você não quer levar, identifique por que não quer levá-las. Porque talvez essa identificação que está no outro está presente em você, mas você não consegue enxergar em você próprio. É mais fácil a gente identificar no outro. Por hoje, eu acabo o primeiro capítulo. Agradeço a vocês que estiveram aqui presentes, agradeço as pessoas que vão ver depois na gravação. Peço desculpas por erros que possam ter acontecido, mas
faz parte, é o nosso caminhar. E não podemos ter medo do nosso caminhar. O nosso caminhar pode ter erros, pode ter distrações, mas é necessário que a gente continue adiante. Gratidão, fica com Deus. Beijo.